Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Betsen Rocha, eu sou assessor de diretoria aqui no Conselho de Farmácia, também atuo muito com essa parte de capacitações. Hoje nós vamos ter uma palestra sobre serviço de vacinação, e isso é extremamente importante para vocês, né, porque é um assunto que não é novo, mas ele tem se tornado novo pelas discussões. Hoje nós vamos contar com a presença da professora Angélica, ela vai se apresentar. Então ela veio do Rio e nós queremos pedir desculpa pelos transtornos que nós tivemos. A capacitação estava prevista para ontem, mas não foi possível acontecer. E nós tivemos aí um período muito turbulento de chuvas, caíram 2 árvores, não sei se vocês viram aqui na Avenida do Contorno, está tudo travado, então deve ter muita gente chegando também. Mas eu acredito que vai dar tudo certo e aproveitem o momento é seu. Aproveite bastante da professora, que ela tem muito conteúdo a nos passar e a palavra é toda sua. Obrigada, viu? Boa tarde, boa noite já, né, gente? Oxe, boa noite. Ah, bom, pensei que fosse boa noite só para mim. Então, dá uma olhadinha pro seu colega e fala, poxa, que bom que você está aqui. Bom ver você de novo, né? Legal. Falar de vacina é falar de cuidado, né? Então a gente tem que começar a fazer com quem está do nosso lado, não é isso? Eu queria agradecer ao Conselho pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? E toda a presidência e a organização dessa palestra, esse pequeno bate-papo, né? Não é aqui um congresso palestrante internacional, é uma carioca, que a gente teve muitos problemas ontem para poder chegar aqui. Acabou que eu tive que vir de carro, cheguei de madrugada, peguei a árvore caída aqui, em cima de um carro aqui, né? Ficou tudo parado, eu saí dali, acho que era quase 4 da manhã. Enfim, realmente choveu. Eu achei que só o Rio de Janeiro que ficava ruim quando chovia. Aí eu falei, não, gente, o trem é bom mesmo aqui, né? Então, eu vim, hoje a gente começou o curso lá, a gente está fazendo um treinamento aqui para os farmacêuticos, né? O ICTQ está promovendo esse curso aí. E começou hoje a capacitação, são 3 dias de encontro, começou hoje, amanhã e domingo, né? Já fica aí a palhinha para quem quiser se capacitar ano que vem, já tem turma também já agendada, enfim, mas vamos falar um pouquinho do que é o serviço de vacinação e como é que eu vim parar aqui, né? E quando eu, como a maioria de vocês, quantos acadêmicos tem aqui? Poucos. Ah, agora melhorou. Estudantes de farmácia, quantos tem? Pronto, melhorou, né? Quantos já estão aí na estrada já há um tempinho? Bom, também. Então, estamos aqui meio a meio, tá? E aí, assim, quando eu estava como vocês, que estão acadêmicos, saindo da faculdade, eu falei, não sei se eu estou no lugar certo. Eu não sei se isso já passou na cabeça de vocês, mas na minha passou. E eu acredito que na de todo mundo passa, que a gente fica um pouco em dúvida do que está acontecendo, o que vai acontecer, onde eu vou ser inserida, que serviço é esse. E hoje, eu não vou falar assim, naquela época quando eu me formei, porque foi logo ali, né, a gente não tinha tanta abertura no segmento farmacêutico, na profissão farmacêutica, né? E aí a gente tem, então, algumas poucas vertentes do cuidado farmacêutico. Então, que vertentes eram essas? Quem sabe? Quem pode ajudar? A indústria, né? A gente atuava na indústria, ou a gente atuava na análises clínicas, ou a gente fazia um concurso e passava para as Forças Armadas, né? E estava começando a assistência farmacêutica em farmácia comunitária, que drogaria ou farmácia, né? E farmácia de manipulação também. E aí, saindo aí do meu segmento, eu falei, eu gostaria de trabalhar com gente. Eu queria muito prestar uma assistência farmacêutica de verdade. Como é que eu vou fazer isso? E logo que saí, eu passei num concurso público e aí eu tive a oportunidade de estar inserida no SUS, trabalhando com assistência farmacêutica. E dali eu fui fazendo algumas capacitações e acabei indo para a Escola Nacional de Saúde Pública e de lá fiz saúde pública, me tornei uma sanitarista e tive, então,
um convite para sair da coordenação da assistência farmacêutica municipal para assumir uma coordenação municipal da Vigilância em Saúde, do antigo programa da Vigilância Saúde Coletiva, que se chamava. Hoje é Vigilância em Saúde. Que é a vigilância de todos os programas de saúde, DST, hanseníase, tuberculose, programa de saúde da criança, da mulher, do adolescente, do idoso, do homem e também o programa de vacinação. E aí foi um desafio, e como a gente gosta de desafio, farmacêutico quase não aceita desafio, não é assim? Todos vocês não são assim? Todo dia a gente tem um desafio, né? E claro que a gente aceitou o convite, e aí eu fui inserida no programa municipal de vacinação também. Veio tudo para minha gestão. E aí eu tive que aprender como é que acontecia. Isso me causou um pouco de estranhamento e de pânico e um certo receio do desconhecido, porque era um mundo desconhecido até então. Lá na Escola de Saúde Pública a gente só viu o Programa Nacional de Vacinação, a gente não estudou a fundo o que a gente ia ser desenvolvido ali, mais voltado para a gestão, né, e não para a atuação de ponta. E aí, então, segue-se mais de 10 anos nesse programa, né, atuando no Programa Municipal de Imunização. E aí, aqui eu trouxe uma foto de como é que isso tudo começou. A gente tinha uma equipe pequena, eu venho do município que é do interior do Rio de Janeiro, não sou da capital. O meu município é Casimiro de Abreu, é a terra do poeta, né, o poeta Casimiro de Abreu. E o município fica entre Nova Friburgo e a praia ali de Rio das Ostras e Búzios. Então, fica numa região bem ruim, assim, região bem feia, né? Que é a região da Baixada Litorânea, que é onde fica o litoral todo do Rio de Janeiro, Cabo Frio. Já ouviram falar em Cabo Frio? Ah, mineiro gosta de passear lá em Cabo Frio, né? É bem pertinho lá de casa. Então, mas saí aí para estudar com 15 anos e depois eu volto, então, como profissional para poder atuar. E foi muito gratificante atuar num segmento diferente daquilo que eu já estava habituada a fazer, né? Foi um novo segmento. E aí aqui eu botei algumas fotos que a gente está iniciando, então, um trabalho, né? Que o trabalho começou com as 4 enfermeiras e 4 técnicas de enfermagem, era o que a gente tinha, eram 4 salas de vacinação no município inteiro, né, um município de aproximadamente 60 mil habitantes. E aí, essa equipe foi crescendo, outras salas de vacina foram sendo implantadas, outras equipes foram sendo treinadas, e o que a gente tem hoje é uma equipe nada menos que essa galera toda bonita aqui, né? E a gente vê, então, um trabalho crescente do Programa Nacional de Imunização. É um programa fantástico, né? Um programa do Ministério da Saúde, que oferta gratuitamente essas vacinas para a população. E o Programa Nacional de Imunização é um programa que trabalha com a universalidade, trabalha com a equidade e também trabalha com grupos de risco. Então, o Programa Nacional de Vacinação não oferta vacina para toda a população brasileira indiscriminadamente. Não, ele avalia os grupos de risco. Por isso que a gente não tem toda a população brasileira vacinada para todas as vacinas. Então, o grupo criança é um grupo mais exposto. Sim ou não? Sim. Então, é um grupo que possui um elenco de vacina maior. Porque acredita-se que se esse grupo criança for vacinado, quando ele estiver na fase adulta, ele está imunizado, certo? Ele já tem a defesa dele. Então, a gente vem aí trazer um pouco, não só do SUS, mas o que isso tem a ver com farmácia, né? Nós estamos falando do SUS, eu sou apaixonada pelo SUS, eu amo trabalhar no SUS, trabalho lá há 18 anos, hoje acho que eu fiz a conta errada, né? Já tá passando para 19. Então, assim, é um programa apaixonante, apesar da gente ter todas as dificuldades que a gente tem do serviço público, né? Que vocês também, obviamente, sabem, porque também acessam a rede de uma certa forma, né? E a gente, então, vem aqui trazer o nosso bate-papo de hoje sobre o serviço de vacinação em farmácias. E aí a gente observa o quanto é prazeroso a gente olhar para a nossa profissão.
Se naquela época eu tinha dúvida se eu estava na profissão certa ou não, hoje eu tenho certeza que eu fiz a opção certa da minha vida, que foi ser farmacêutica. Eu tenho muito orgulho de ser farmacêutica e de vocês também, né? Do tanto que a gente atua, o tanto que a gente se capacita. Hoje, sexta-feira, quase 7 horas, não sei se já são 7, mas são quase 7 horas e vocês estão aqui. Ó, assim, a grande maioria saiu do trabalho, veio direto, né? Isso demonstra que a nossa profissão está crescendo. Isso é um interesse da nossa profissão. E o tanto que as nossas autoridades, né, de Conselho Federal, de Conselho Regional, têm isso como priori para poder trazer o que há de melhor para todos nós. Isso não acontece só aqui em Minas, obviamente isso acontece numa prospecção de todos os estados, esse interesse do crescimento da profissão, né? Então, a gente hoje tem registrado no Brasil mais de 207 mil farmacêuticos. É muita gente, né, não? Dá para a gente fazer um trabalho diferenciado? Dá. Né? Se começar dentro de nós esse desejo, com certeza a gente vai mudar muito mais o cenário da nossa profissão. E aí trouxe, então, aqui uma breve demonstração de como que o serviço farmacêutico mudou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E a gente vem, então, do serviço e de uma história do Botica, né? Claro que todos nós aqui, inclusive os acadêmicos, já ouviram falar da história da farmácia. Nós viemos do Botica, né? Assim, do boticário. Ele era o que fazia a formulação, ele cuidava, ele zelava, ele tratava, observava, né? Acompanhava. Esse era o trabalho do boticário. E nós fomos acompanhando o boticário, nós viemos dele, né? A nossa profissão é uma profissão antiga, é uma profissão que tem mais de 800 anos. Então, a gente vem aí de uma história de cuidado. E com a Revolução Industrial, acontece uma ruptura, né, desse trabalho do boticário para, então, agora, a comercialização. E as farmácias deixam de ser farmácias cuidadoras para serem farmácias vendedoras, né, de produto farmacêutico, de medicamento. Então, a gente teve que aprender, olha como o farmacêutico é versátil, né? Agora a gente teve que aprender a ser comerciante também, né? E aí acontece uma ruptura do que nós éramos e de quem nós nos tornamos. E aí acontece que a população ficou um pouco indecisa e até nós ficamos indecisos com o que a gente podia fazer, né? E aí hoje a gente tem a farmácia ofertando não só os medicamentos, mas também os cuidados clínicos pelo farmacêutico, né? E isso é muito legal. A gente vem, eu também sou professora, docente do curso de pós-graduação de farmácia clínica. Então, você hoje vê a demanda nossa em busca da clínica, né? Em busca da clínica para ofertar o serviço farmacêutico. As farmácias e drogarias de redes e independentes também estão procurando novas opções para cuidar dos seus clientes, que deixaram de ser clientes agora para se tornar pacientes. Não é bonita a nossa evolução? A gente, então, transita de um lado e sente a necessidade do cuidado e retorna ao cuidado. E isso, obviamente, por conta de todo um trabalho de legalização desse trabalho, né? Desse serviço que está sendo ofertado. E eu trouxe um pouquinho a história da realidade mundial. Será que é só no Brasil que a gente faz vacina em farmácias? Não. Portugal, nossos amigos portugueses, né? Ora, pois, começaram esse trabalho já de vacinação em farmácias no ano de 2007. Eles já têm mais de 10 anos de experiência com esse serviço. Começaram ofertando a vacinação contra a gripe
porque estávamos vivendo uma epidemia de gripe no mundo, né? Então, a Organização Mundial de Saúde disse, olha, a gente precisa que todos os profissionais que estejam habilitados para o serviço de vacinação trabalhem em parceria para que essa cobertura vacinal cresça e para que as pessoas não morram de gripe, né? E aí começou, e olha que legal, 40% das doses vendidas em Portugal inteira foram administradas em farmácias. Vamos fazer um cálculo rápido, só para a gente exercitar aí a nossa mente. Somos 200 mil farmacêuticos, ok? 40% de 200 mil dá quanto? Faz a continha aí. 80 mil, não é isso? Tá certo? 80 mil. Já pensou 80 mil farmacêuticos vacinados? É um número grande, não é? Será que é uma oferta grande? Tem essa vacina para todo mundo? Então, só para vocês começarem a pensar, tá? A gente vai respondendo isso durante aqui a nossa explanação aqui dos dados. Estados Unidos. 28% de todas as vacinas que são vendidas nos Estados Unidos, nós estamos falando de uma população grande. A gente não está falando de uma população pequena, né? 28, quase 30% da população inteira se vacina na farmácia. E a pergunta que muitos fazem, que obviamente vocês estão fazendo é, essa professora tem algum problema? Ela é do SUS. Ela ama trabalhar no SUS. O SUS tem um programa de vacinação que a gente tem 29 vacinas sendo ofertadas contra 19 doenças. É muita vacina. E mesmo assim, pasmem, a cobertura vacinal do Brasil, o Brasil é o segundo melhor programa de vacinação do mundo, mesmo assim a nossa cobertura é baixa. Então, a gente precisa fortalecer os nossos laços para que toda a população tenha pelo menos o acesso a essas vacinas, certo? O Canadá trouxe um estudo muito interessante, eu gosto muito desse estudo, que diz o seguinte, no primeiro ano de vacinação em farmácias, trouxe uma economia para o sistema de saúde público de 41% em dinheiro. Deixou de gastar quase que a metade do que gastava, 41%, né? Com o recurso em tratamento. Ao invés de tratar, ofertou a prevenção. Então, a gente começa a observar que os pacientes disseram o seguinte, 30% dessa população toda que foi entrevistada disse, se a vacina não tivesse na farmácia, eu não ia tomar a vacina, porque eu não ia ter tempo de ir na unidade de saúde para tomar. Então, a gente vem ver que vacina, mas será que a gente tem a ver com vacina? Até agora a gente não teve nada a ver com vacina. Será que vacina é coisa de farmacêutico? Então vamos lá. Está descrito pela Anvisa, em 2010, ela já descreveu, tem aqui o número da resolução, vou deixar isso para vocês, material, são medicamentos imunobiológicos que contêm uma ou mais substâncias antigênicas que, quando inoculadas, ou seja, quando ela é introduzida no seu paciente ou em você, esse imunobiológico é capaz de produzir uma imunidade. Ou seja, ela vai produzir o quê? Anticorpos. Então, você está introduzindo um antígeno e a gente vai produzir o quê? Anticorpos. Olha a diferença. O medicamento, ele é formulado, ele é sintetizado, ele é estudado, avaliado, criado, né? A cada ano a gente tem aí inúmeros medicamentos novos, novas tecnologias, engenharia de produção, genética, enfim, produzindo novos fármacos, né? Mas são fármacos que são elaborados para tratar de um antígeno, seja ele fungo, bactéria, vírus, protozoário, sei lá, o que a gente tiver de antígeno, a gente está tendo a indústria farmacêutica trabalhando a favor dessa produção, né? E aí o mundo da indústria. A indústria farmacêutica, hoje, ocupa o segundo lugar no mundo. Ela só perde para a indústria bélica, né? Só perde para a bélica. Fora isso, é a indústria farmacêutica que comanda o mundo. Então, as vacinas são também, obviamente, produzidas e reproduzidas em laboratórios
de farmacêuticos, né? Indústrias farmacêuticas. E aí, a gente vê, então, uma resolução no nosso país que diz vacina é medicamento. E é o que a gente classifica mesmo como antígeno? O que é um antígeno? Só para a gente entender um pouquinho. Vírus, quem mais? Bactérias. Então, se você está ofertando para o seu paciente um medicamento, você está ofertando para ele um tratamento para combater um vírus ou uma bactéria. Até aqui está ok? Tá? A vacina é o contrário. É o pensamento desconstruído. Você vai ofertar o quê? E quem é o antígeno? Vírus e bactéria. No seu paciente. Então, a responsabilidade é maior, não é diferente, ela é diferente, né? Mas ela tem que ser uma responsabilidade de oferta, porque você precisa conhecer o seu paciente na hora que você vai ofertar uma vacina para ele. Você sabe se ele está fazendo um corticoide ou uma corticoide terapia, você sabe se ele está gestante, se ele vai tomar uma vacina atenuada, se ele pode tomar, se isso vai causar um problema para o bebê, né? Então, assim, a gente trabalhar com vacina, ok, mas só para você deixar uma palhinha para vocês do que é o mundo da vacina. É o mundo da prevenção. Você vai ofertar um antígeno, você vai introduzir um antígeno para que o organismo do seu paciente produza o quê? Anticorpos contra aquele antígeno. E quando ele tiver contato com o antígeno, ele não vai adoecer. Então, a gente está ofertando a prevenção e não o tratamento. Então, a gente começa a ficar em crise. Como que é isso? Eu já trabalhei até agora atuando com tratamento medicamentoso, antimicrobiano, o que mais? Anti-inflamatórios, corticoide terapia, não é assim? Tantos tratamentos que a gente oferta todos os dias, né, para o nosso paciente, que a gente cuida, que a gente avalia, que a gente monitora e vacina. Como é que a gente vai monitorar? Né? E aí fica, então, uma pergunta para todos nós. E aí eu gostaria de saber quem... Peraí, tá filmando? Quem aqui trouxe a caderneta de vacinação? Está na bolsa. Muito, gente, salva de palma. Salva de palma. 3 pessoas. Inédito, isso é inédito. Muito bom. Depois a gente vai ver se está em dia, tá? Não, brincadeira. Mas muitos de nós... Agora, 3 estão aqui. Quem sabe aonde está guardado ou guardada a sua caderneta de vacinação? Ah, que coisa linda! Quem não sabe onde está, não precisa levantar a mão. É melhor não levantar. Quem não sabe, dever de casa, procure onde está a sua caderneta de vacinação. E aí a gente vem observando que a população está tendo contato com algumas doenças que já tinham sido erradicadas. Como, por exemplo, quem? Sarampo. Quem mais? Varíola não. Febre amarela, que não era surto e agora virou surto. E a gente era só determinadas regiões do Brasil que tinha febre amarela, não era assim? Ah, eu vou viajar para o Amazonas. Aí eu tomava vacina da febre. Eu vou pescar lá no Rio Araguaia. Aí tomava a vacina da febre amarela. Não era assim? Hoje, a gente vê o ressurgimento de doenças que já tinham sido eliminadas. E por que será que essas doenças estão voltando? Porque, provavelmente, a população está descoberta desse cuidado. Não está prevenido. E aí a gente está escutando, desde o início do ano, que lá nos Estados Unidos tiveram casos de poliomielite confirmados.
Já ouviram falar na poliomielite? Vocês são jovens. Já ouviram falar? Muitos não, né? Mas a grande maioria aqui, sim. O que ela causava? Fala aí pra gente. Parava de andar, usava muleta, andava de cadeira de roda, não é assim? Eu também conheço, inclusive aqui de Minas. Sua avó teve. Pronto. Ficou com lesão? Muito bem. Então, foi uma geração que veio com poliomielite. Se vocês forem olhar nas histórias das doenças, vocês vão ver as fotos de crianças, muitas crianças com muleta. Então, as crianças nasciam sem membros ou tinham dificuldade de andar. Então, a gente ouve falar, o último caso de poliomielite foi registrado em 1983, no mundo. Foi o último caso registrado. E agora tivemos casos de poliomielite nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é ali. Quantos brasileiros ficam indo e vindo para os Estados Unidos? Quantos? Diariamente. Será que estamos todos vacinados contra a poliomielite? Eu me lembro quando eu era pequena, assim, de idade, né? Não de estatura. Mas eu me lembro quando eu era mais jovem, bem garotinha, que a gente ficava louco para chegar o dia da campanha de vacinação da polio, da Gotinha, que era o Zé Gotinha. E o Zé Gotinha vinha no trenzinho, na praça, e todo mundo ia atrás do Zé Gotinha. E às vezes ia na escola. Eles faziam muito trabalho educativo com o Zé Gotinha. E hoje a gente nem sabe mais quem é o Zé Gotinha. Eu ganhei de uma... Foi até daqui de Minas, uma aluna, ela fez um bonequinho artesanal, era o Zé Gotinha, ela me deu de presente. Aí eu cheguei em casa, eu tenho 2 sobrinhas, aí eu cheguei em casa com aquele boneco, aí eu, olha, gente, que lindo que eu ganhei e tal, vou colocar na minha sala de vacina. Aí minhas sobrinhas chegaram lá, tia, você tem um Gasparzinho em cima da geladeira? Eu falei, gente, não é o Gasparzinho, senta aqui que tia vai contar a história do Zé Gotinha. As crianças nem sabem mais quem é o Zé Gotinha. Olha só, a campanha da polio desse ano, eles usaram a Xuxa. O Ministério da Saúde pagou a Xuxa para ser a propagandista do Zé Gotinha. Por quê? A Xuxa, a gente nem assiste mais Xuxa. Já está fora de moda ver Xuxa. Mas na nossa época, eu fui lá no show da Xuxa. Lá no Rio de Janeiro, aquilo era o máximo. Era tipo, ganhou o troféu, né, do mundo, era conhecer a Xuxa. Então, já que a polio está esquecida e a Xuxa também, então vamos fazer aí uma analogia, né, e trazer o Zé Gotinha de volta. E quantas mães, aí hoje lá no curso, a gente estava mostrando onde que a gente vê esses dados, é um dado que a gente pode, vocês podem acessar, no site do Ministério da Saúde, do CIPNI, sipni.datasus.gov.br. Lá tem um gotômetro que chama, você aperta lá em campanhas e coloca polio, ou coloca a campanha que você quiser saber. E aí ele coloca lá Minas Gerais, Belo Horizonte, pronto. Aí aparece a cobertura vacinal para Belo Horizonte, mas você quer saber do Brasil inteiro, também aparece lá a gotinha, o Zé Gotinha, um gotômetro que a gente chama. Né? E aí ele mostra, então, de 2015, nós tivemos, estava com uma aluna daqui de Belo Horizonte, a gente fez um teste com Belo Horizonte. Aqui a gente estava com menos de 50% das crianças menores de 5 anos vacinadas para poliomielite. E a gente não está nem aí para poliomielite. A gente está preocupado com a febre amarela, não está? Quando teve o surto de febre amarela, não ficou todo mundo desesperado? Então, vou falar um outro dado, que eu nem sei se eu coloquei aqui, mas acho que não coloquei. Um outro dado que é recente. Na campanha da gripe, as gestantes, que era o público... Quem é o público-alvo da vacina de gripe? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Gestante, idosos, quem mais? Crianças menores de 5 anos, 4 anos, 11 meses, 29 dias. Mas tem um outro grupo. Paciente com doenças crônicas, quem mais? Profissional
da saúde e da educação. Esse é o grupo que, teoricamente, está mais exposto. Eu falei adolescente? Adolescente não fica doente? Não, né? Eu falei adulto da nossa faixa etária aqui, porque está todo mundo adulto aqui, né? Não. Então, ficou um grupo descoberto. Mas, ok, vamos pensar quem vai vacinar esse grupo descoberto? Onde é que ele vai procurar essa vacina, se ele quiser? Ele vai ter que procurar no serviço privado, porque o SUS só oferta para um grupo que tem maior risco de adoecer, né? E aí, pasmem, vacina gratuita, campanhas de vacinação sendo feitas desde maio. Em setembro, menos da metade da população de Belo Horizonte, que precisava, em Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, que precisava ser vacinada, não tinha chegado a 70%. Não tinha chegado. As pessoas hoje têm um movimento antivacina que vem com muita força, né? E a gente vai precisar trabalhar com essa galera, mas a gente também tem muita coisa a favor. E aí, será que eu posso ofertar esse serviço na minha sala de vacina, ou na minha farmácia, ou na minha sala de aplicação de injetáveis? O que é que vocês acham? Sim ou não? Na mesma sala pode? Sim? Não? Aham. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco da evolução das resoluções, mas só para vocês usarem como pesquisa. Então, vacina não é medicamento? Medicamento imunobiológico? Tá ok até aqui, não tá? Ok. Aqui são todas as regulações, as regulamentações, leis, portarias, RDCs que a gente tem a favor desse serviço, tá? Então, aqui, desde 73, a gente já pode aplicar medicamento injetável. Depois, com a RDC 44, disse, ok, essa sala tem que ser assim, assim, assim. A gente sabe disso. Quem está na farmácia já está atuando e tem sala de aplicação de injetáveis só. Tem todo um protocolo que precisa ser seguido, tem que ter POP, não é assim? Tem que ter todo o processo de higienização, enfim, tem que ter o livro de registro ou o sistema, tem que guardar a receita, não é assim? Ok. E aí, a gente tem, então, em 2013, saiu uma RDC, mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. Fica permitida, então, a administração de medicamentos injetáveis, desde que a gente tenha toda a habilitação para se fazer essa aplicação de medicamento injetável. Então, é facultado à farmácia ou drogaria manter o serviço de atendimento público para aplicação de injetáveis. Pode fazer injetáveis? Pode. Vacina é injetável? É. Né? É uma aplicação de injetável. Ela não é só gotinha. Não é isso? Então, como é que isso acontece? E aí, em 2013, o CFF publicou a 574, que define, regulamenta e estabelece as atribuições e competência do farmacêutico na dispensação e aplicação de vacina. Falou, ok, você pode vender e pode fazer, mas a vacina não é assim. Vacina precisa se ter um cuidado especial, certo? A gente está falando de antígeno, lembra? Então, temos que ter um certo cuidado. Mas será que a gente pode? Aí a gente ficou na dúvida. Pode, não pode? Muitos, não, eu vou fazer. Muitos fizeram e tiveram que fechar. A vigilância não deixou. Então, ficou um pouco perdido. Mas a gente tem, então, no ano seguinte, a 13021, que aí vem a nosso favor. O que a 13021 diz? A 13021 diz, olha que lindo isso aqui, gente. Isso aqui é um negócio fora do comum. A gente, então, sai do boticário, vai para o mundo comercial, começa a resgatar o lado clínico, a gente vira farmacêutico clínico, né, com a 584, 584, 584 a 585, que diz que o farmacêutico é clínico. Ele pode, sim, cuidar das pessoas, né? E aí, eu costumo dizer que é a nossa lei áurea, né? A gente fala que a gente pode. Se fala que pode, a gente pode. Está regulamentado. Vocês podem fazer farmácia clínica, sim, podem e devem.
tá? E aí a 13021 vem no ano seguinte e fala assim, ó, a assistência farmacêutica é o conjunto de ações e serviços que visem assegurar assistência terapêutica integral. Agora, olha que bonito aqui. Promoção, proteção e recuperação das pessoas que passam por ali. Isso era o princípio da saúde pública. Quando a gente estuda saúde pública lá, os conceitos de saúde pública, é esse aqui o conceito. Isso aqui, então, diz que nós, que temos farmácias, nós temos não só um estabelecimento comercial. Então, a gente agora passa a ser um estabelecimento o quê? De saúde. Deixamos de ser um estabelecimento comercial para nos tornarmos um estabelecimento de saúde, de quem cuida. Então, o farmacêutico pode cuidar agora? Sim. Só que ele precisa ter uma habilitação clínica para ele cuidar. Não posso aqui agora, eu recebi aqui um pensamento, eu vou cuidar de diabético. Não. Você tem que se preparar para cuidar dos grupos. Você tem que se preparar e se capacitar para cuidar de outros grupos, de hipertenso, gestante, idoso, criança. Você pode ofertar inúmeros cuidados na sua farmácia, que não é mais uma farmácia comercial, é o que agora? Estabelecimento de saúde. Deu para entender a nossa evolução? Então, é evolução legal, tá? E aí ela diz também, começa a preparar a gente com força, que a gente falou em 2013, ficou um pouco em dúvida, e ele falou aqui, na resolução diz, poderão as farmácias de qualquer natureza dispor para atendimento de imediato à população de medicamentos, vacinas e soros que atendam o perfil epidemiológico da população. E aí, o que se tem depois de 2014 foi que uma reformulação da Resolução 1 da FUNASA do ano de 2000. Isso provocou essa revisão, né, foi uma revisão provocada pela agência, para a Anvisa, né, e o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Imunização, que se chama SBIM, né, junto com o Programa Nacional de Imunização, a gente precisa dar uma atualizada. Isso aqui está desde o ano de 2000. E essa portaria dizia o seguinte: se você quiser trabalhar com vacina, você precisa ter um responsável técnico médico. Muito bem, garotinha. E aí, só podia ter clínicas de vacinação quem tinha um responsável técnico que é médico. Se não tivesse um RT médico, não podia trabalhar com o serviço de vacinação, que foi muito bom, porque teve uma linha centrada, concentrada, e não foi aberto indiscriminadamente esse serviço, e nos prepara, então, para ser inserido nesse contexto de vacinação. Porque é de grande responsabilidade, né? A gente está ofertando uma prevenção, um antígeno, substância antigênica, para o nosso paciente. E aí, ano passado, em dezembro, 27 de dezembro de 2017, sai a RDC da Anvisa 197, que diz o seguinte: todos os estabelecimentos de saúde poderão ofertar o serviço de vacinação. E aí ela dá uma diretriz a essa resolução, quem quiser pesquisar como que precisa ser, como é que tem que ser a sala. A gente vai só dar uma breve explanação aqui, não vou ficar falando de legislação, mas ela dá uma diretriz para quem quer ofertar esse serviço. E aí, quando ela é publicada, essa portaria aqui, 01, ela é revogada. Então, todo estabelecimento de saúde que tiver um profissional habilitado legalmente, né, ele vai poder ter uma sala de vacina. Então, a RDC, a 197, essa aqui é a minha sala de vacinação, lá no Rio. A RDC 197, ela diz que a sala de vacina tem que ter o que de diferente de uma sala de injetáveis? Não parece uma sala de injetáveis? Sim ou não? Parece. Eu só dei uma repaginadinha nela, né? Um toque especial, angelical. E aí,
o que ela precisa ter? Na legislação, aqui na 197, ela descreve. Tem que ter pia, tem que ter maca, que a gente não tinha na sala de aplicação de injetáveis, certo? Nunca vi, eu já tinha visto em algumas farmácias que tem a sala de aplicação de vacina, de injetável grande, até se tinha lá, mas que já fazia a farmácia clínica. Então, já vinha do cuidado clínico e aí colocou a maca. E aí, a grande novidade dessa resolução é essa câmara para imunobiológico. Então, aquela geladeirinha que ficava lá no posto de saúde, ou aquela geladeirinha que a gente via, principalmente nas clínicas de vacinação, não vai poder ter mais. Então, ele deu um prazo, inclusive na portaria é descrito, que quem já tem esse serviço vai poder até o final do ano de 2019, porque não é um equipamento barato, viu? Essa câmara, ela é chique, no último. E aí, tudo que é chique no último tem um preço a ser pago, né? Não é de graça. E aí, como ela custa um valor um pouco mais caro do que uma geladeira comum de casa, então a Anvisa deu um prazo para quem já tem o alvará de funcionamento, né, para que faça a adequação até o final de 2019. Então, se por acaso vocês forem em alguma clínica de vacinação fazer alguma vacina, provavelmente, se ela não tiver a câmara para imunobiológica, é porque ela já abriu antes de 2018. Quem for abrir agora, daqui para frente, não vai poder mais receber a sua licença por conta desses equipamentos. Então, tem que ter a pia, tem que ter todos os equipamentos que a gente observa também em sala de aplicação de injetáveis. Mas quem é que pode vacinar? O meu técnico da farmácia pode vacinar? O técnico de farmácia? Não. Precisa ser na farmácia. Só quem pode aplicar a vacina é o farmacêutico capacitado. É o requisito primordial para que esse serviço ocorra em farmácia. E aí, depois, logo em seguida que saiu a 197, a 197 saiu em dezembro de 2017. Quando foi em fevereiro, o Conselho Federal de Farmácia trouxe uma diretriz para essa capacitação profissional. Ela disse, o farmacêutico que quiser aplicar o serviço de vacinação tem que fazer um curso de, no mínimo, 40 horas. E ele deu toda a diretriz de quem vai ofertar esse curso. Quem vai ofertar o curso precisa estar registrado no Conselho Federal, precisa receber uma autorização. Só para você ter uma ideia, quando a gente criou esse curso, a gente mandou a proposta para lá, nós fomos os pioneiros lá, né? Mandamos a proposta, e eles avaliaram toda a minha capacitação para poder estar fazendo capacitação. Então, assim, não foi uma coisa, é porque é o coleguinha do coleguinho, eu pago, eu tenho meu certificado para poder ser professor. Não. Tem uma diretriz que o Conselho Federal escreveu e disse, tem que ter habilidade de, no mínimo, 2 anos de sala de vacina, para ser o professor, né? O docente. Ou o curso tem que estar registrado no MEC, a empresa que vai ofertar. Então, tem todo um requisito que precisou ter um cuidado para que não tornasse isso uma coisa banal, essa qualificação de vocês, né, que vão ser inseridos nesse mercado. E aí, o que aconteceu? Ela trouxe também uma diretriz do conteúdo. Então, ela disse, tem que fazer tantas horas de aula prática, tem que ser tantas horas de cartão de vacinação, que não é fácil para a gente interpretar, né? E aí, então, a 654, que é essa resolução, traz os requisitos necessários para que nós nos tornemos um farmacêutico vacinador, né? Então, hoje a gente tem aí algumas empresas que já ofertam esse serviço de qualificação e a gente traz aí essa qualificação. Então, diante desse cenário todo que eu apresentei para vocês, do Programa Nacional de Imunização, do público que o programa trabalha, da oferta, né, e da demanda e do que nos é autorizado. Será que a gente tem espaço para fazer vacinação? O que vocês acham? Sim ou não? Mas a gente ficou em dúvida ainda. E aí o ICTQ pediu para o Datafolha fazer uma pesquisa com a população do Brasil inteiro para saber se as pessoas vão na farmácia tomar vacina com farmacêutico.
e se eles vão pagar por esse serviço, porque esse serviço hoje é ofertado gratuitamente, né? Só para vocês terem uma ideia de número, nós temos hoje, no Brasil, menos de 1.000 clínicas de vacinação privada registrada. Menos de 1.000. Nós temos hoje registrados como farmácia comunitária mais de 85.000 estabelecimentos. Então, vamos transformar todos esses estabelecimentos que até agora não foram ainda transformados em estabelecimentos, continua sendo farmácia comunitária comum, mas que isso é uma tendência das grandes redes e dos pequenos também, de implantar o serviço e de ser estabelecimento para poder exercitar a farmácia clínica. E aí, então, nós teremos, vamos botar aí a metade de 80, vamos botar metade de 80, só para a gente ser um pouco, fazer um lobby, assim, sonhar, né? Já pensou? 40.000 estabelecimentos de saúde ofertando serviço de vacinação. Será que a gente não pode mexer no índice de cobertura vacinal da população do Brasil? Será? Já pensou? Faz uma conta, né? Então, vamos olhar aqui o que a população falou. Por que você tomaria uma vacina numa farmácia? Olha o que eles disseram. A farmácia atende um horário que eu possa ir. O horário dela é compatível com o meu. A farmácia está perto do meu trabalho. Na esquina do meu trabalho tem uma farmácia. De frente para a minha casa tem uma farmácia, inclusive eu conheço farmacêutico. Porque a gente tem a tendência de ir nos mesmos lugares que a gente se sente bem, que a gente é bem acolhido, né? Assim, vocês não voltam onde vocês são bem acolhidos? Claro que sim, né? E aí a população continuou listando ainda o que tem o que a farmácia pode ofertar com qualidade. Aí eles disseram, lá tem o farmacêutico. Toda farmácia tem um farmacêutico, ele está de jaleco branco, né? A gente só tem que ainda sair um pouco de dentro do jaleco. A gente às vezes fica só dentro do jaleco, né? Mas o cuidado mesmo, a gente está deixando um pouco ainda passar. Mas ainda dá tempo da gente resgatar, certo? E aí o que eles disseram? Oh, que legal, se a vacina for para a farmácia, eu vou pagar mais barato. Porque a clínica, ela vende o serviço. Na farmácia, ela vai vender o serviço e o produto também, né? A clínica de vacina, quem compra medicamento é farmácia, como medicamento, certo? Então, a vacina custa para um serviço privado que não é drogaria ou na farmácia, ele custa um pouco mais caro. O imposto é mais caro, ele paga um pouco mais caro e, por isso, o preço de uma clínica de vacinação é mais caro do que uma vacina ofertada numa farmácia, por exemplo. Ok, o que mais que você tem de legal aí para falar para a gente? Aí eles disseram, na minha faixa etária, por exemplo, eu tenho 40 anos. Suponhamos que eu com 40 anos, deixa eu só dar um sorriso que ela está fazendo foto. Suponhamos que eu com 40 anos não fosse farmacêutica e eu fosse uma engenheira. Eu teria direito a tomar a vacina da gripe? Não. Engenheiro não tem direito a tomar a vacina da gripe. Mas o engenheiro não adoece? O pobre, coitado. Tá bom, e o gari? E o cara que trabalha na obra? O pedreiro? A gente está falando de profissões de nível superior, mas vamos falar de outros, de técnico. Será que ele não tem também o direito de tomar? Ok, eles disseram, então tá bom. Se tiver na farmácia, eu vou tomar, porque lá na farmácia vai estar com um preço mais acessível. E aí eu vou dar só um exemplo, que isso foi uma pesquisa que a gente fez agora nesse ano, de 2018, quando teve a campanha da gripe. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar quanto que a vacina custava para a empresa e quanto que ela vendia. Então aqui é um exemplo. Ela tem um custo que varia de R$29 até R$50, preço de custo, cada dose. E ela é vendida de R$100 a R$210. Oxe, eu não sei quanto que custou por aqui, mas alguém sabe me dizer? Se tiver em falta, então, filho, aí é que custa 300, né? Se a vacina que tiver em surto, se tiver em campanha, se morrer uma pessoa com H1N1, acabou.
acabou o estoque, só tem numa clínica, ela vende o preço que ela quiser. Né? E na farmácia, a gente não vê essa demanda. O que a gente vê é que a farmácia tem um preço coerente com o do outro. A gente tem uma tabela de preço. Né? A gente tem lá o preço máximo do consumidor. A vacina hoje não é tabelada, mas ela também não pode ser indiscriminada. Tem um limite. E o que a gente tem observado das redes que já estão com as salas de vacina implantada é que os preços estão menores que das clínicas de vacinação. Aí, cada profissional que é o gestor da sua unidade tem o direito de colocar o preço que ele acha justo, né? Mas a gente está falando de uma população maior. Quantas pessoas entram na sua farmácia todos os dias? Muitas. Não é a mesma demanda de uma clínica particular de vacinação. Ela não tem esse mesmo público girando. Então, a gente tem... Aí eu coloquei o dado aqui, e aí a pesquisa que saiu agorinha, e aí essa pesquisa que foi feita, né, pelo CTQ e com Datafolha, o que é que essa pesquisa disse? Você tomaria vacina em farmácia? Olha o que a galera disse. A galera do Nordeste está com tudo. O pessoal do Nordeste falou, eu gosto mesmo de farmacêutico. Farmacêutico é arretado. É o bichinho arretado, esse farmacêutico. Tá lá, tá de jaleco, tá legal. Ele fala bom dia. Ele fala, posso ver a tua pressão arterial, bichinho, né? E a galera do Norte e do Centro-Oeste foi num número menor, nós ficamos por último. Não tem problema. Os últimos podem ser os primeiros, né? Então, mas tem público pra gente também. 25% de toda essa galera falou que tomaria. Vamos avaliar quem foi que falou que tomaria e se tomaria. Aí saiu a avaliação que os homens disseram que tomariam mais vacina do que as mulheres. Pasmem. Eu tomaria a vacina na farmácia. Então, quem foi o público maior que disse que tomaria? Os homens. Por que será que os homens tomariam vacina na farmácia? Porque eles trabalham. Saem muito mais cedo, não têm a oportunidade de levar o filho nenhum no posto de saúde para trabalhar, porque geralmente quem é mãe está acostumada à rotina de vacinação, porque a criança, desde que nasce até 1 ano, ela vai todo mês na unidade de saúde. Então, a mãe tem que ir todo mês lá. Ela acaba que vê a oferta e também se vacina. E o pai, será que tem essa mesma disponibilidade? Não, né? Então, ele falou, caramba, se tiver na farmácia ali em frente à minha casa, eu vou tomar. Mas, aí, esse povo todo aqui falou, ó, pessoal jovem até 24 anos, que hoje em dia já é uma galera que trabalha também, inclusive está estudando, mas está trabalhando, tem o seu dinheirinho, falou, você tomaria uma vacina paga na farmácia? E os jovens disseram, eu tomo. Olha lá, o número maior que foi a população jovem. De 25 a 34, porque é a população que está descoberta pelo PNI. É o público adolescente e adulto, né? Então está descoberto, não tem vacina. E aí, enfim, a gente vem vendo todas essas faixas etárias aí e a gente fala o seguinte, fez outra pergunta. Ok, já entendemos, vocês vão se vacinar. Quanto que você... Aí a pergunta foi feita para eles, né? Quanto que você gostaria de pagar por esse serviço? Essa é uma pergunta que não devia ser feita, né? Mas tudo bem. Aí, 41% das pessoas entrevistadas disseram R$10, no máximo. Poxa, é uma brincadeira, né? A gente se prepara, faz treinamento, treina 40 horas, depois treina aplicando, depois vem para cá, estuda e vai lá. Tem gente que está aqui fazendo curso com a gente aí na turma de hoje, que é lá de Rondônia. Veio fazer o curso, porque só pôde fazer agora. Então, sai, se capacita e na hora de cobrar, menos de R$10. Aí você precisa fazer um trabalho de conscientização com o teu paciente que você está fazendo, que aquilo tem todo um cuidado voltado. Mas 29% disse que pagaria entre 11 e 30. É um número bom. É um número bom. Tá? Que foram entrevistados mais de 12 mil pessoas. E aí, 18% disse que pagaria de 31 a 60. Gostei mais desse. Essa galera aqui é uma galera que a gente tem que investir. De 31 a 60 é o pessoal de Minas. O pessoal de Minas tem um poder aquisitivo melhor,
Mineiro não gasta com praia, não gasta com nada disso, porque carioca que fica todo dia quase, que né, vai pra praia, volta, cervejinha ali e tal. Mineiro não é assim. Então, é um público de Minas, é um público que a gente já está de olho para a gente ofertar o nosso trabalho. Aí tem um outro público aqui, elite, né? Elitizado, que disse que pagaria até R$100. Tá bom. Esse não vai aparecer muito. Mas, em média, qual foi o valor pago? Que seria pago? Só, isso aqui não é o pago pela vacina, não. É pelo serviço, a aplicação. Em média, de R$20 a R$25, que também é um preço bom, né? E aí, então, a gente dividiu aqui por faixa etária, né? O idoso, como ele deixa quase que o salário dele todinho na farmácia, né? O idoso tem muitas doenças crônicas e ele gira muito mais na farmácia do que uma população jovem, uma população adulta, né? Ele disse, ele pagaria menos. E aí, será que isso deu certo? Será que isso vai dar certo? Então, desde que saiu a legislação em dezembro, a gente já vem fazendo esse curso, já tem 10 anos, ou 2 anos, pelo Conselho Federal, pelo CTQ, enfim, pelas outras empresas. E aí, quando sai a diretriz da 197 que diz tem que ser assim, tem que ter no mínimo tantos metros quadrados, tem que estar seguindo todos os passos do Programa Nacional de Imunização, tem que ser qualificado farmacêutico. Aí a 654 falou tem que ter a capacitação de no mínimo 40 horas. E aí a gente começou a fazer esses treinamentos e aí começaram a surgir as farmácias com serviço de vacinação. Aqui em Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, foi o primeiro local do Brasil que se teve vacinação em farmácia. A Rede Araújo, né, implantou esse primeiro serviço aqui junto com Vaccine. É isso? Junto com a Vaccine. E hoje ele já está abrindo a sua sala de vacina própria. Ele já está fazendo o movimento de capacitação, já está implantando as salas de vacinação e ele está seguindo um caminho que com certeza deu certo, né? E aí esse dado que eu trouxe aqui é de uma rede lá do Rio Grande do Sul, que se capacitou, se preparou e teve a autorização até o início da campanha da gripe, aqui é a vacina de gripe, tá? Até o início da campanha da vacina da gripe, ela tinha 11 lojas licenciadas só. Só tinha 11, é uma grande rede lá do Rio Grande do Sul. Tem mais de 100 lojas, mais de 200. E aí ela só tinha 11, só conseguiu a licença sanitária para fazer vacina em 11. Compraram 20 mil unidades, venderam 20 mil unidades em 45 dias. Vendeu tudo. E a população não fez de graça, não. E também não pagou R$10, não. Pelo serviço, pelo gesto vacinal que eles chamaram. Achei tão bonitinho. Ele pagou o preço da vacina, mas o gesto vacinal, em média, ficou R$91, R$92. Que é um preço bem diferente da clínica de vacinação. Que vocês disseram quanto que foi aqui? 150, até 300, né? Mas a gente fez uma média entre 150 e R$200 das clínicas privadas. Então, teve um diferencial. Os farmacêuticos que abriram suas salas de vacina fizeram um trabalho de visitação médica, que é importante a gente fazer a visitação médica. Dizer para ele, olha, no meu estabelecimento agora, que é o estabelecimento de saúde, eu vou precisar me cadastrar, tá, gente? Abrindo um parêntese. Para eu ser estabelecimento de saúde, eu tenho que transformar a minha farmácia, ter um registro de estabelecimento de saúde. É a Secretaria de Saúde que fornece esse registro. É um credenciamento. E aí, eles fizeram um trabalho de divulgação com os médicos, fizeram um trabalho de divulgação nas escolas, com as mães, fizeram um trabalho de divulgação nas igrejas, na comunidade, no total. Sabe quem fez isso? Os farmacêuticos. Eles se revezavam e cada dia um que fazia o serviço de visitação. Foi cansativo? Foi, mas eles obtiveram resultado. Porque a empresa privada não é igual ao SUS. O SUS espera a demanda. A empresa privada não, ele tem meta. Né?
todos vocês que trabalham em empresa privada, não importa qual é a empresa, mas ela tem uma meta mensal. E a meta era vender tudo. E vendeu. Muito menos. Era vender tudo em 3 meses, vendeu em 45 dias. Então, para a gente, o que eu preciso, Angélica, para implantar a minha sala de vacina? Para eu ofertar o serviço de vacinação. Então, vamos lá. Recapitulando. Eu preciso ter o quê? Uma sala habilitada. Não é isso? Credenciada de acordo com a 197, que são os requisitos mínimos. Segundo, preciso ter o quê? O profissional capacitado, que quem emite essa certificação é o curso credenciado, junto aí você pega o certificado, vem aqui no conselho da sua localidade, faz uma verbação. Sabe aquela cadernetinha marrom? Aquela bonitinha? Não tem nada lá nela ainda, né? Vai ter agora. Vai ter o seu registro para ofertar o serviço de vacinação. E aí, você estando capacitado, o que mais que eu preciso saber? É só lá e abrir minha sala de vacina, eu estou capacitado, ok, agora eu vou esperar a galera chegar. Não, tem que se planejar, olhar quem é a população que está perto da sua loja, do seu estabelecimento de saúde, olhar quem que você vai ofertar, as empresas que você pode fazer esse serviço extramuro. Você pode ofertar, sim, se você tiver habilitação, você pode, por exemplo, vir aqui no conselho, olha aí eu já dando a dica. Vem aqui no conselho e fala, gente, eu estou com a minha clínica aberta, quem quiser, põe aqui enfim, a divulgação do meu serviço. O farmacêutico que estiver inscrito com a anuidade paga vai ganhar um desconto de 30%. Vocês não iam lá tomar? Fala sério. Sim ou não? Se vocês não conseguissem a vacina, em lugar nenhum, ia tomar num desconto. Então, a gente precisa ter estratégias de venda, estratégias de vacinação. Não estou falando usando o conselho, porque a gente está aqui dentro do conselho, mas a gente pode fazer isso com todas as empresas que nós tivermos acesso, certo? E aí, a gente precisa pesquisar, a gente precisa analisar para quem a gente vai ofertar, para a gente não comprar a vacina de forma errada. De eu comprar uma vacina, hoje estava lá com um aluno no curso e ele compartilhou que ele já tem, ele é do Paraná, está fazendo um curso aqui, e ele falou, eu já tenho sala de vacina há mais de 10 anos, eu vim aqui porque agora eu preciso ter a minha habilitação, porque senão eu não vou receber o meu alvará, o meu licenciamento. E eu já fiz as adequações, mas no ano 2015 eu joguei mais de 80 doses de vacina fora. E é um preço caro, não é um preço barato você jogar uma vacina fora. É um desperdício. Eu joguei fora porque eu não calculei a minha população para compra. Porque a compra de vacina é uma compra programada, não é igual medicamento. Você liga e fala, meu pedido hoje, 10 caixas de amoxicilina, e chega amanhã. Vacina não é assim, você tem que fazer uma compra programada. Certo? Então, a gente precisa se programar, a gente precisa se planejar e a gente precisa conhecer a população que está perto da gente. Tá certo? Para a gente não dar a vacina da gripe, sim. Vacina da gripe a gente toma todo ano. E todo ano a cepa muda. E quem determina o que vai estar, quais são as cepas que estarão dentro das vacinas ofertadas, é a Organização Mundial de Saúde, porque ela monitora quais são as cepas que estão circulando no hemisfério sul e no hemisfério norte. E aí ela fala, no hemisfério sul vai ter que conter essa e essa cepa, e no norte essa e essa. Por isso que ela é produzida para ser aplicada em 1 ano. E ela vence, certo? Ela é a que tem a validade mais curta, tá bom? Domicílio? Mas você precisa ter o licenciamento. Primeiro você tem que estar licenciado, ok, a vigilância vai dizer, você está habilitado. O que você vai fazer? Você vai criar um protocolo para fazer esse serviço e vai protocolar na vigilância. Meu protocolo de serviço de vacinação em casa é igual ao extramuro, tem que fazer um POP. Vai sair daqui com a caixa térmica, com isso, com gelox, monitorado pelo termômetro, entendeu como é que é? Vai ser registrado o paciente, vai ver, vai ser aplicado e vai retornar. Tem que estar descrito isso. E quando você for sair para fazer
vacinação extramuro, você tem que fazer igualzinho. Por isso que a vacinação extramuro ela é agendada previamente, porque você precisa fazer como se você fosse sair da farmácia. Você não é o responsável técnico? Para você se ausentar do estabelecimento da farmácia, você não tem que fazer um registro no conselho e avisar, ó, no dia tal eu vou para o congresso tal, não é assim que a gente faz? Ou eu vou estar de férias. É o mesmo processo que se faz para extramuro. Por isso que não dá para fazer, é para aplicar amanhã. Não, tem que sala de vacina tem que ter. As vacinas podem ser programadas para ser aplicado, porque vacina não é tratamento. Vacina não precisa ser para amanhã. Você precisa estar com o paciente íntegro para você ofertar a vacina. Então, você pode programar. Daqui a uma semana a gente vai aí. Aí você confirma no conselho. Outra coisa que precisa ter é o profissional presente em todo o tempo que a sua sala estiver aberta. Então, se você tem sala de vacina aberta o dia inteiro, até 11 horas da noite, então, até 11 horas da noite você precisa ter um farmacêutico. Um farmacêutico, um farmacêutico responsável técnico e um substituto. Porque para quando ele não tiver, o outro tem que ter. Então, eu tenho a minha farmácia, eu quero abrir a minha sala de vacina, no mínimo, quantos profissionais eu tenho que ter capacitado? 2. O RT e o substituto. Tá certo? E aí, até aqui tudo bem? A gente vai abrir para pergunta, tá? E aí, então, eu venho trazer só uma palhinha, porque não dá nesse tempo curto, para a gente falar muita coisa. E, na verdade, o que a gente veio aqui foi realmente mostrar para vocês que esse serviço é um serviço que não tem como voltar atrás. Nós temos um número muito grande de farmácia comunitária e de farmacêuticos que podem ofertar e ampliar a cobertura vacinal, tá? E foi por isso que a Anvisa realmente liberou para a gente poder fazer. Ela disse, ok, vocês querem fazer, então tem que seguir o mesmo protocolo que as clínicas e que o SUS também já segue, que é um protocolo que está descrito na resolução 197. E aí, então, eu trouxe aqui só o exemplo de uma vacina, para a gente saber, na verdade, na prática, como que é que a vacina funciona como prevenção. Então, como a tia, eu gosto de chamar vocês de sobrinhos, tá? Então, como que a tia podia demonstrar isso para vocês aqui de uma forma mais prática, né? Porque falar de vacina, falar de prevenção, falar de cuidado, falar de serviço farmacêutico clínico. E aí eu trouxe essa molécula. Quem chuta? Que molécula é essa? Hã? Tchan, tchan. Ah, não coloquei. É o cortisol. O cortisol. O que é o cortisol? Quem sabe? É o quê? Um antimicrobiano? Hã? Hormônio, alguém falou baixinho. Hormônio é um hormônio produzido na suprarrenal e a gente produz todos os dias o cortisol. Ele tem um ciclo de... Fala. O ciclo de produção. Começa a ser produzido 3 horas da manhã. Ele é o responsável... Sabe aquele dia que você quer dormir até meio-dia? Fala, hoje eu vou dormir até meio-dia. Aí, do nada, você acorda, o horário que você está acostumado a acordar é o cortisol, porque ele está acostumado a ser produzido naquele horário e o pico de produção dele começa a ter uma elevação de produção a partir das 6 horas, que é a hora mais ou menos que a gente acorda. Tem gente que dorme um pouquinho mais e tal, né? O cortisol já está acostumado a começar a crescer em outro horário. Mas, enfim, quando chega meio-dia, a gente está com um pico máximo de produção e aí, então, a gente tem um declínio desse cortisol elevado no nosso organismo. Ele é super importante para desencadear outros processos no nosso organismo, mas se a gente tiver um excesso de cortisol na corrente sanguínea, nós teremos algumas complicações. E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que a gente tem a elevação? Professora, você falou que a gente produz todo dia, que ele é importante. Ok. Que o pico máximo dele é até meio-dia e depois ele vai
perdendo a concentração no organismo. Mas agora você está me dizendo que ele pode ficar elevado, acima do normal. Por que será? O que será que... Farmacêutico fica estressado? Não. Estudante de farmácia fica estressado? Não. Não fica. Fica? Não, não fica. Então, a gente tem algumas complicações, desde a hipertensão arterial, porque quando o cortisol entra na corrente sanguínea, ele desencadeia automaticamente, quando ele está elevado, o processo inflamatório. O organismo entende que tem muito cortisol passando na corrente sanguínea e que ele precisa eliminar aquele cortisol. O que acontece? As nossas defesas, é como se fosse um antígeno. É uma coisa estranha, não é uma coisa que está no nosso hábito, né, diário, essa elevação de cortisol. E aí a gente pode desencadear hipertensão arterial, até diabetes. A gente pode ter um aumento de peso, o cortisol aumenta o apetite, faz o metabolismo armazenar mais gordura. Muitos nutricionistas medem o nível de cortisol, quando a pessoa tem dificuldade em emagrecer. E aí, aquele estado de cansaço, isso aqui a gente não sente nada. Nem aumento de peso, nem cansaço, nem função cerebral afetada. Farmacêutico, então, né? Nada disso, nada. Mas o que a gente só precisa focar é nesse aqui, ó, que eu mais gosto de falar e também gostaria que vocês pensassem. Se a gente está trabalhando com antígeno e anticorpo, a gente está trabalhando com o sistema imunológico, tá ok? A gente já estudou isso lá, certo? Nosso sistema imunológico, quem são? As nossas defesas. Se as nossas defesas estão ocupadas, trabalhando na eliminação de cortisol, o nosso sistema imunológico vai ficar o quê? Deprimido. Vai ficar baixo. E aí, quando a gente está estressado, o cabelo cai, aparecem algumas doenças do tipo herpes labial e psoríase, enfim, inúmeras outras complicações dermatológicas, né, e também quadros clínicos que a gente tem por conta da nossa defesa imunológica. E se a gente está trabalhando com vacina, a gente vai trabalhar com prevenção, certo? E aí, essa vacina é uma vacina produzida a partir dessa elevação de cortisol. O nosso sistema imunológico já precisa receber, para se manter vivo, 4 doses ao dia. 8 doses, para sobreviver 4. Para a gente se manter vivo, tranquilão, a gente precisa tomar 8 doses. Gente, você pensa uma vacina que não é nem aplicada nem na via intramuscular, nem na via subcutânea, nem na via intradérmica, tampouco venoso. Vacina venoso não tem, via venosa, né? Que será que vacina é essa? Não é oral também, tá, gente? Ué, estranho. Será que ela é homeopatia? Mas homeopatia oral, né? Não tem como. Será que ela é um adesivo? Pode ser. E aí? Falar de vacina é falar de cuidado, é olhar para o seu paciente como se ele tivesse a oportunidade de não adoecer. Falar de vacina não é falar de tratamento. Falar de vacina é desconstruir tudo que a gente construiu em relação ao fármaco. É o inverso, certo? E existe uma vacina que ela é capaz de reduzir o nível de cortisol da nossa corrente sanguínea. É gratuito, não dói, não é em via alguma. É um abraço, e um abraço de 19 segundos. Isso é provado, todas as bases científicas, Cielo, Lilacs, PubMed, Medline, todas as bases científicas, vocês podem pesquisar. Existem inúmeros estudos que demonstram que um abraço de 19 segundos ele é capaz de diminuir
o nível de cortisol da nossa corrente sanguínea. Se o cortisol provoca todas aquelas complicações que a gente viu lá, será que a gente pode cuidar de pelo menos 4 pessoas por dia? Vacinar 4 pessoas por dia? Será? Será que o farmacêutico está habilitado para trabalhar com prevenção? Sim. A resposta, eu já vou dizer, sim. Todos nós temos dentro de nós o clínico, aquele que cuida, que olha. A gente pode ter até uma limitação e um receio por a gente não estar exercitando isso, mas a gente já tem isso aqui dentro. Você não escolheu fazer farmácia porque você quer ser um grande empresário, economista rico, né? Então, nesse momento que a gente fala toda essa trajetória do nossa profissão, no momento em que a gente descreve para vocês todo o histórico legal do que pode e o que não pode, mais ou menos, né? E agora falando um pouco mais sobre a prevenção, eu gostaria de convidar vocês para que a gente começasse a pensar em sair da nossa caixinha. Sair da nossa caixinha, com certeza é o que vocês estão fazendo aqui. É procurar aprender aquilo que a gente não tem o domínio. Ninguém é bom em tudo. Não existe. Eu tenho um amigo que ele é farmacêutico, ele é tudo. Ele é nutricionista, ele é farmacêutico esteta, ele é empresário. Não dá para você ser tudo. Você precisa escolher uma coisa que você goste muito. E aí vai a dica para quem já está sendo inserido no mercado. Escolha uma coisa para você ser bom. E seja bom mesmo. Porque o dinheiro, ele é maravilhoso. Mas se você ficar correndo atrás dele, ele foge de você a vida inteira. Faz a sua parte. Faça bem feito, que ele vem até você. Porque uma pessoa que é abraçada no seu estabelecimento, ele fala para o outro: rapaz, vai lá naquela farmácia, que tem uma farmacêutica lá que vai poder te ajudar. Vai lá na drogaria do seu... Como é o nome do senhor? Vai na drogaria do senhor Marcelo, porque o senhor Marcelo dá um bom dia com um sorriso desse tamanho. Ele fala, não precisa ter Facebook, pagar não sei quantos milhões por mês para fazer a propaganda do seu estabelecimento ou da sua sala de vacina. Cuide bem de quem Deus manda para você. Você não está aqui à toa, você está aqui com um propósito. E o nosso propósito profissional, e aí agora eu estou falando do nosso propósito profissional. O nosso propósito profissional é cuidar. Você acha que você pode cuidar de alguém? Quem acha que pode cuidar de alguém, levanta a mão. Que bom. Quem ainda não levantou a mão, você ainda tem a oportunidade de se qualificar e entender qual é o contexto que você está. Você pode. Você é um clínico. Independente de você ter um certificado de farmacêutico clínico, você é um cuidador da saúde, onde você estiver. Então, agora, eu gostaria de deixar aí o meu agradecimento, mas gostaria de propor que a gente fizesse uma aula prática agora. Vamos fazer 4 vacinações no mínimo, nesse momento. Então, dá uma olhada aí para o colega que estiver mais zangado. Vai lá e dá um abraço dele. Bora, vamos levantar. Vamos levantar, vamos vacinar. Fala para ele o quanto é importante ele estar aqui. Que bom que você está aqui comigo. Que legal. Vamos aprender a cuidar do nosso colega. 19 segundos, hein? Esse abraço aí, abraçou e soltou, não vale. Tá fazendo. Gente, então assim, olha, aqui o meu contato, aqui é o meu Instagram, a minha empresa chama Multiaplique. Eu queria fazer uma foto com vocês antes de vocês saírem, pode ser? Um presente para a tia. E aí assim, alguém quer perguntar alguma coisa, ficou alguma dúvida?
Eu vim aqui para falar um pouco para vocês do que realmente é o serviço de vacinação. Quero convidar vocês que se interessaram para que no ano que vem acompanhe aí no site do Conselho, do ICTQ, geralmente a gente divulga aqui no Conselho, né? Vocês viram, essa palestra foi no site do Conselho, não foi? Então, o Conselho tem esse compromisso de estar divulgando o que tem aí em Minas Gerais para vocês. Aproveitem, se capacitem, vamos trocar nossas experiências, vamos crescer juntos e vamos fazer bem feito, tá bom? Então, assim, alguém quer perguntar? Pergunte. Acende a luz aqui para mim, fazendo um favor. O controle ou a vacinação? Do que já começou? Pode, mas você pode ter o seu, da sua empresa. Ah, eu tenho minha sala de vacina habilitada. O nome da minha sala é Multiaplique. A Multiaplique tem uma caderneta de vacinação. Eu acredito que o Conselho vá fazer um modelo para que todos, pelo menos, sigam aquele modelo. Porque está tudo muito novo. É novo para a Vigilância Sanitária, é novo para o Conselho de Farmácia Federal, é novo para a Vigilância, para a Anvisa, é novo para o Programa Nacional de Imunização, que também tem um sistema que registra essas doses. Só que o farmacêutico não tem uma habilitação para digitar lá esse registro. Você está perguntando, é de dose mesmo, né? Aplicada. Pode ser na sua. Não precisa, mas pode também dar continuidade no do SUS. O que a gente observou durante esses anos, e o que está sendo feito pelas farmácias já habilitadas, é que cada farmácia tem a sua caderneta personalizada, tá? Porque na do SUS, a gente tem um carimbo. No SUS, a gente tem um frasco com multidoses. Então, o frasco, por exemplo, da vacina da gripe, vem com 10 doses. No particular, ela não vem com 10 doses, ela vem dose individualizada. Então, você vai poder tirar o rótulo e colar na caderneta, que é sensacional. Porque hoje a gente tem uma dificuldade de interpretação do que está registrado na caderneta, que é uma coisa fabulosa. Ninguém consegue entender. Às vezes tem um carimbo, tem a data, tem um nome de quem fez, mas não tem a vacina que fez. Nem ele vai saber. Só vem um lote, a validade. Mas qual vacina que fez? Não sei. Aí não vale. Certo? Quem mais? Fala, minha flor. A Câmara. Para imunobiológico. Tem. Depende, porque ela é assim, ela tem um modelo menor, que é aquela lá da minha sala que eu mostrei, ela tem um modelo maior, que ela comporta menos dose, e o outro comporta mais dose. Ela pode custar de 10 mil até 30 mil. Ela tem uma bateria, e essa bateria, se acabar a luz aqui, ela pode durar de 24 até 72 horas. Então, quanto maior a capacidade da bateria, mais cara ela fica. Agora, o meu estabelecimento tem gerador. Não precisa da bateria. Você vai comprar ela sem a bateria. Então, é um custo menor. De repente, vale a pena você colocar o gerador no estabelecimento inteiro, que é a diferença da bateria. Entendeu? Então, assim, dá para comprar parcelado. Eles facilitam, só tem